Então, eu tenho um dataset. Esse dataset tem os inliers, os outliers, que impactam meu modelo. Em que forma? O modelo ele precisa generalizar o máximo possível para você dar maior quantidade de imagens diferentes ou dados diferentes para ele reconhecer e fazer a classificação. Então, se a gente pegar um dataset de imagem com o CIFAR 10, ele tem muitas imagens, uma grande quantidade de imagens. Só que tem imagens que não estão bem definidas, imagens que têm erros. Então, isso consegue impactar de um jeito negativo o meu dataset. Por exemplo, eu tenho os meus inliers, imagens bem definidas, que, embora sendo mascarado um pouco, ele consegue reconstruir bem no modelo de encoder autoencoder. Os outliers já não vai conseguir discriminar muito bem. Então, eu tenho uma imagem que ele não consegue reconstruir muito bem. Outra coisa que também impacta muito são imagens parecidas que são totalmente diferentes. Por exemplo, cachorros e frango frito. Sim, para o modelo de IA, ele vai reconhecer o cachorro que tem a mesma textura com o frango frito e vai fazer essa confusão. Aí quebra teu modelo. Porque se ele tem que reconhecer um cachorro e você mostra uma imagem de frango frito, ele vai classificar como cachorro. Aí você quebrou teu modelo. Então, assim, é um erro de robustez. Então, você tem que treinar o teu algoritmo e construir ele de forma que ele consiga discriminar bem as duas coisas. E por isso existe o Kullback-Leibler, que é uma técnica de distribuição. Então, assim, ele avalia a distância entre duas distribuições, entre menor seja a medida, entre o mais próximo de zero, significa que a distância é menor e é o que a gente quer. Entre mais longe, mais próximo de um ou longe de um, é o que para a gente é algo negativo. Sendo que P de X, que é uma distribuição P, é a distribuição de layers do modelo de teste. Então, assim, a gente deu para o computador, olha, testa aí para ver se o teu algoritmo está bem. E o Q de X é dos dados que a gente quer testar. Então, assim, a máquina prediz alguns dados de teste, ela, ao fazer a predição, ela te dá, olha, tem isso. Vamos medir se o que a máquina predisse e o dado de teste que a gente soube que é tão parecidos. Então, a gente mede essa distância. Você pega aqui a normal do teu distribuição e como o modelo predisse. Se notar, tem parte da distribuição que está dentro do esperado e parte da distribuição que está fora do esperado. Isto é, que o meu modelo ele predisse outliers, que não está dentro do esperado, e assim, isso quebrou meu modelo, porque ele consegue diferenciar só coisas específicas. Para a gente observar isso melhor, o Credo, ele tem algumas ferramentas que ajudam a fazer esse tipo de classificações. E ele tem o KL. Quando você dá dois vetores diferentes, ou seja, você pegou duas imagens, fez a convolução delas e fez o dancing, ele te dá dois vetores. Do que eu quero ser predizer, ou foi predito, e do que ele de verdade é. E aí ele mede essa distância. Aqui vemos que é 0,58. Para um modelo ainda não está bom 0,58. Quando a gente pega outras bibliotecas, por exemplo, o TensorFlow, ele trata de diminuir e usando essa técnica como uma variável de perda, o que é treinado ou predito, para melhorar e refinar meu modelo. Então, a Credo, ela tem esse tipo de biblioteca que ajuda a ver essas métricas e melhorar nosso modelo. Legal, Kevin. Você mostrou, né? Uma basicamente você está avaliando o modelo, né? E a outra você está no processamento, né? Ali com o TensorFlow, né? Tipo, já aplicando, né? Essa correção na função de perda, né? Basicamente, né? Do modelo, né?
E aí, Exatamente. basicamente, a mesma técnica sendo aplicada no pós-processing, Hum, né? E a técnica hum, sendo aplicada no in-processing, né? Ali, o algoritmo final sim, já vai considerar, né, basicamente, esse input que você deu, né, hum, para tentar corrigir, né, essa situação atípica, né, sim. basicamente, que seu dado tem, né? Exatamente. Por exemplo, em aplicações reais, realmente, você tem o de reconhecimento facial. Se você tiver dois dados muito parecidos, ele pode confundir uma pessoa com a outra. Aí uma pessoa pode entrar num determinado lugar que não está autorizado a entrar. Então, Uhum. uma quebra de segurança naquele ambiente. Legal, legal. Você tinha falado, né, que portaria Sim, eletrônicas, né, essas coisas, sim, são aplicações desse tipo, né? sim, Você tem que ter um algoritmo sim, super robusto, sim, então a robustez é muito boa para sim, poder ter um nível sim, de segurança para as pessoas que moram lá sim. no prédio, né? Uhum. Exatamente. Mesmo no ChatGPT, por exemplo, você tem esses erros. Ele não consegue generalizar o texto. O texto ele faz do mesmo jeito todo o tempo. Só modifica as palavras, o jeito das palavras e tal. Mas o texto é o mesmo. Ele consegue aprofundar e discursar ainda. Então são coisas que têm erro de robustez e a gente vai explorando eles.